Bom, voltando agora no segundo bloco, eu deixei uma questão em aberto e pediria o Márcio saber exatamente se as ações que o Banco Central vem tomando nas últimas semanas, se elas estão na direção correta, ou se vocês acham que outros instrumentos poderiam ser ainda colocados em prática vis-à-vis o que vem acontecendo em outras economias. Márcio, queria ouvir tua opinião sobre isso. Tá, então vamos lá. O Banco Central ele tomou diversas medidas, né, com o fim de você fazer com que o dinheiro chegasse na ponta para as firmas e para as pessoas que estão precisando desses recursos, porque estão sofrendo com a paralisação das atividades. Então, a primeira coisa que o Banco Central fez foi liberar compulsórios. Ele fez isso em duas ondas, né? E liberou mais de 200 bi de compulsório. Tá? Além disso, agora ele criou ele vai comprar letras financeiras, que são títulos de dívidas de bancos, tá? Que vão estar garantidos dos ativos desses bancos, o que vai fazer com que esses bancos, então, possam pegar e usar esses recursos para fazer novos empréstimos. Além disso, ele voltou a usar artifícios, políticas, perdão, que haviam sido usadas na crise de 2008, né? Intervindo também no mercado externo para reduzir esse spread do CDS que o Kfouri citou, voltou a fazer os depósitos garantidos, para você ter garantia que o seu dinheiro que que você está botando no banco, ele vai ter seguro, né, caso o banco venha a falir, né? E vários outros valores que, se você somar tudo que o Banco Central colocou, pode chegar a alguns trilhões de reais. Tá? Eu estou olhando aqui para a tabela que foi divulgada pelo presidente do Banco Central. Né? O problema como a gente disse no primeiro bloco, é a questão do risco de crédito. Tá? Quando a gente ensina isso em sala de aula, a imagem que se faz, eu não sei de quem se é do Milton Friedman, né, é que a relação do Banco Central com o banco é que ele pode dar muita liquidez para o banco emprestar e o banco não querer emprestar. E a imagem que é feita é que você pode levar o cavalo para beber água, né, botar ele lá em frente do riacho, você pega, puxa a rédea para botar a cabeça dele dentro da água, até aí você consegue, mas se ele não quiser beber, ele não vai beber. Então, se o banco acha que ele não sabe quem é o estado de quem é que está tomando emprestado dele, tá? Ele não pode, não é que ele não queira emprestar, não, ele não pode emprestar. Né? Um dirigente bancário que faça empréstimos sem ter a perspectiva que ele vai receber esse empréstimo de volta, estará descumprindo o seu papel como gestor bancário e poderá ser punido por isso no futuro, e provavelmente será. Tá? Então, por isso é importante que o risco de crédito fique com o governo nessa hora. Tá? A experiência, por exemplo, que foi da crise de 2008, se olhar com o Fed fez isso à larga e depois até teve lucro, porque quando volta, aquele risco de crédito simplesmente ele está sendo mexido ali pela crise. Então, as medidas do Banco Central estão, sim, na direção correta, me parece. Tá? Agora, se vão funcionar ou não, é outra coisa. Tá? Fala, Marcelo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, que fica parecendo que a gente fica favorecendo os bancos, mas o banco não pode fazer política social. Porque lembra quando os bancos estaduais faziam política social? Quebraram todos. Então, essa questão o Roberto Campos mesmo está falando nas apresentações dele. O banco lá vê pelo movimento do cliente ou da firma, que a firma não está pagando conta de luz, não está pagando imposto. Então, na hora que roda no modelo do crédito, vai querer ou cobrar um juros mais alto, ou pior, fazer racionamento de crédito, não vai emprestar de jeito nenhum. Então, esse negócio tem que voltar para toda essa confusão está sendo o governo que está obrigando as firmas fecharem e as pessoas não trabalharem. Então, eles têm que entrar com alguma parcela tentando mitigar esses problemas que foram criados pela própria quarentena. Né?
Agora, só um ponto, Marcelo, e colocar também na discussão, essa PEC da guerra, que inclusive já foi aprovada na Câmara, uma parte que permite o Banco Central comprar créditos de empresas. Isso está gerando uma dúvida muito grande, inclusive o Senado talvez se posicione a esse respeito. O que é que vocês acham? Quer dizer, dentro das medidas monetárias, esse é um ponto, Marcelo. Depois eu passo. Deixa eu falar rapidinho, Márcio. É muito importante você não deixar nenhum banco quebrar, né, nesse momento. Então, se o banco está com dificuldade de ver as firmas não estão pagando, o Banco Central pode dar um socorro para os bancos para fazer com que eles não quebrem. E também é muito importante a questão dos títulos públicos para fazer aquela operação twist, a gente pode discutir isso depois, de comprar título mais longo e vender o título curto, que no Brasil chama LFT, que é um título atrelado à própria Selic. Então, você faria um encurtamento do perfil da dívida e faria um movimento de... o termo que o pessoal de mercado usa foi fletar a curva, né? O meu medo é você ter uma contaminação política desse debate e não conseguir aprovar, porque isso é uma PEC, né? E tem que deixar bem claro que esse negócio é só durante a pandemia, que você não vai mudar o regime fiscal do Banco Central começar a financiar a dívida do Tesouro em tempos normais. Muitas empresas nesse país, elas vivem tomando o seu capital de giro, simplesmente descontando os títulos que elas têm a receber de vendas que vão fazer ou já fizeram, mas são para receber no futuro. Várias dessas fontes pararam de funcionar. Então, a empresa, de repente, ela se viu... por exemplo, pode ter uma empresa que queira fabricar máscaras, né? E isso está em demanda altíssima, mas ela simplesmente não tem capital de giro. Se ela tiver, por exemplo, recuperação judicial, ela não consegue de jeito nenhum redescontar os recebíveis que ela vai ter, embora possa fazer até muito boas vendas. É impossível, tá? No mercado como está. Então, é necessário, sim, que você tenha essas medidas, inclusive essa de você poder redescontar títulos privados, porque senão o dinheiro não vai chegar na mão desse cara. Tá? Então, são medidas excepcionais. Tá? No caso do Federal Reserve, isso estava na sua carta inicial, a seção 13.3, tá? Que foi invocada depois da Grande Depressão pela primeira vez pelo Bernanke em 2008. Tá? Mas no caso do Banco Central do Brasil, isso não está. Então, isso tem que ser permitido. Se não for permitido, a crise vai ser mais grave. Tá? Agora, é o tal troço. Quando acabar a crise, acabou a calamidade, isso desaparece. É o que está lá também na PEC, pelo menos foi a versão que eu li, que está para ser votada pelo Senado. Tá? Então, eu acho que tem que estar lá sim. E você tem lá uma provisão até que protege, que é que você precisa que 25% dos recursos seja colocado pelo Tesouro, né? E, pelo meu entendimento, isso é feito para que você coloque isso dentro das possibilidades que você tem, porque depois você vai ter que, se tiver se o risco de crédito de fato acontecer e vocês não receber, então aí o Tesouro vai ter que bancar. Então, essa ideia de colocá-lo lá desde já, isso não existe, aliás, na legislação dos Estados Unidos, por exemplo. Eu não sei como é que é em outros países, mas sim, a resposta é essa. Esses poderes excepcionais devem ser, a meu ver, devem ser dados sim. Bonhomme, quer fazer algum comentário? Sim. Primeiro, o seguinte, acho que a direção das medidas do Banco Central, a direção é correta. Eu acho que eles estão... a direção é a seguinte, você tem bancos que emprestam às firmas, que empregam pessoas. Então, a ideia é que você faça o crédito chegar nas firmas, né? Para fazer o crédito chegar nas firmas, são alguns tipos de medidas que o Banco Central está tomando. Uma é se preocupar com a liquidez dos bancos, que os bancos tenham recursos para fazer isso. Acho que essas medidas são bem-vindas, é bem-vindo especialmente se preocupar com a solvência dos bancos pequenos, como essa medida do depósito, da garantia de depósito especial, é uma medida que foi tomada
similar a essa, ela foi introduzida pela primeira vez em 2008 para garantir a saúde dos bancos pequenos, embora, diferentemente da crise de 2008, a gente não tem um problema inicial com os bancos. Então, essas medidas, eu acho que elas são boas do ponto de vista de que é bom que os bancos tenham liquidez, mas o que está impedindo os bancos de emprestar não é a liquidez, como meus colegas aqui já apontaram, é o fato de que o banco não quer emprestar para alguém que está com risco alto. Esse problema do risco alto é um problema de coordenação. Digamos que todos os bancos agindo sozinhos, sem intervenção do governo, o risco aumentou, e aí os bancos tendem a retrair o crédito, né, no movimento oposto ao que a gente gostaria. Aí nenhum banco dá crédito, todo mundo quebra, e aí essa profecia fica autorrealizável, de que vai todo mundo quebrar e todo mundo quebra. Então, é um problema de equilíbrio múltiplo. Agora, suponha que você consiga dar crédito para todo mundo. Você consegue dar crédito para todo mundo, ninguém quebra, e aí todo mundo atravessa a crise e ninguém quebra. Então, de alguma forma, eu digo... Então, existe um problema de coordenação, e acho que o Banco Central tem esse papel de coordenação e está cumprindo bem esse papel de coordenação. Não sei se será suficiente, como disse o Márcio, mas é um problema de coordenação que, se tudo der certo, você atravessa a crise. Ou seja, no fundo, é de interesse dos bancos resolver esse problema de coordenação. Porque o cenário em que ninguém quebra e que você atravessa a crise é melhor para os bancos do que o cenário em que as firmas todas quebram, embora eles tenham tomado todas as precauções para terem a menor perda possível. Então, acho que a FEBRABAN deve ter, sim, está tentando ter um papel importante em tentar coordenar atitudes, e aí pode ser no seu próprio interesse. Então, é só para, de alguma forma, é um contraponto parcial. É claro que o banco tem um interesse, ele está agindo conforme o seu próprio interesse, mas nesse momento a coordenação pode ajudar que o seu próprio interesse seja outro, ou seja até você ter uma participação no risco, né? Agora, em relação a chegar aos pequenos... Bruno, deixa eu só lhe fazer nesse ponto de fazer só uma reflexão. O risco, na verdade, né, que você fala o risco da empresa, mas na verdade a gente tem um risco sistêmico, a incerteza quanto ao dobramento dessa crise é para todo mundo, é macroeconômico. A gente não sabe, então, na verdade, há um pano de fundo aí, que é a contaminação de todo o ambiente macroeconômico. Ou seja, mesmo que haja coordenação seja muito bem feita, mas quem vai coordenar com as incertezas que podem surgir do próprio ambiente macroeconômico? Eu só queria saber se você concorda. Não, pois é, mas aí é o conjunto de medidas que está sendo tomado, é aquela coisa que eu falei desde o começo, que é você tentar atravessar a crise, e você dá o suporte suficiente para... São duas coisas, uma é a recessão. A recessão é inevitável. A outra é a quebradeira. A recessão você pode vir e voltar. Se as firmas todas quebrarem, essa destruição de capital organizacional, não é fácil você montar novas firmas de novo, começar tudo de novo, entendeu? Então a gente está falando agora desse segundo aspecto, que é a destruição de capital organizacional, quando todo mundo quebra e na hora de voltar você não consegue voltar. E esse segundo aspecto é que depende, mesmo que haja recessão, se você tiver crédito da economia para atravessar esse momento, você pode chegar com o menor dano. Agora, em relação a pequenas e médias empresas, que eu acho que são certamente as que mais empregam no Brasil e as mais afetadas, acho que esse é o nosso grande problema. Existe esse programa que, através do BNDES, o Márcio citou, de financiar. É só nesse programa que o Tesouro está cobrindo 85% do risco de crédito para financiar a folha de pagamentos, só folha de pagamentos, a parte da folha de pagamentos que vai até, eu acho que, 2 salários mínimos, 2 mil ou 3 mil reais, não me lembro se é exatamente 2 ou 3, mas é uma coisa pequena, acho que é 2 salários mínimos. Então, isso é uma coisa, é uma medida que está cobrindo o risco, que o Tesouro está cobrindo o risco,
para pequena e média empresa que já tenham folhas com os bancos, tá? Em que o BNDES transfere o dinheiro para os bancos e financia as folhas. Então, essa medida é muito limitada. Quer dizer, é essa medida que está indo no nosso diagnóstico de que o Tesouro tem que arcar com risco de crédito, mas ela é de alcance muito limitado. E aí tem a tal da PEC da guerra, que permite que o Banco Central compre diretamente debêntures e carteiras de crédito. Eu não sei muito bem, debêntures no Brasil, o mercado de capitais nos Estados Unidos tem uma importância muito grande, porque ele é muito grande em relação à economia, muitas firmas, não precisa ser uma firma muito grande para se financiar via mercado de capitais. No Brasil, o mercado de capitais é muito menor. Então, essa coisa de debêntures só pega a firma grande, realmente mesmo. Então, você não está pegando, não há uma medida... Agora, essa coisa de comprar a carteira de crédito da firma, eu, sinceramente, não sei avaliar qual é o alcance dessa medida. Ou seja, eu temo que, por mais que o Banco Central esteja usando os instrumentos que tem e que está ciente, com o diagnóstico correto e na direção correta, que isso não seja suficiente para fazer o que a gente gostaria que fosse feito. A medida com debêntures, ela foi pensada mais para dar saída para os fundos, que os fundos estavam entupidos de debêntures e não tinham como ninguém para comprar, né? Então, é uma medida de estabilização do mercado financeiro, acho que mais do que fazer o dinheiro chegar lá, que é uma coisa também necessária, mas o ponto do Bonomo é fundamental. Eu queria mudar um pouquinho e falar sobre financiamento da dívida pública, né? Então, foi mencionada aí a questão da operação Twist. O que é a operação Twist, né? Então, tem essa estrutura a termo, né? Em geral, onde as taxas de juros curtas são mais baixas do que as taxas de juros longas, e depois que o Banco Central baixou o juro, isso empinou mais, sendo que as taxas longas ficaram maiores, né? Recentemente, o Banco Central, o Tesouro Nacional, cancelou alguns leilões em que ele colocava títulos pré-fixados mais longos. E, aparentemente, a estratégia, isso inclusive foi comentado pelo presidente do Banco Central, seria uma estratégia que acontece muito durante as crises, você emitir títulos mais curtos, né? Então, com taxas mais baixas aqui, né? Porque a estrutura termo é positivamente inclinada, né? Títulos mais curtos, ou então títulos que são indexados a Selic, as chamadas LFT, que também pagam a taxa de juros da taxa Selic, que, como nós comentamos, vem caindo isso, né? Então, como eu disse, isso é uma estratégia que vem sendo usada há muito tempo em crises, tá? Com bastante sucesso. Eu temo que desta vez não seja tão fácil, e a razão é exatamente a ligação com a política monetária, o que, a meu ver, reforça o ponto de que temos que ir devagar. Porque a Selic no Brasil, ela sempre foi muito alta, né? Então, nós sempre tivemos esse problema. Por que os juros são tão altos no Brasil? Né? Tinha dois problemas, né? Por que o juro fixado pelo Banco Central, a Selic, era tão alto, e por que os spreads bancários são tão altos? Hoje a gente só tem esse segundo programa, esse primeiro sumiu, né? Ou foi resolvido na gestão do Ilha, né? Os juros voltaram para níveis civilizados. Então, é uma realidade diferente. E nós estamos falando em botar juro real negativo, né? Suponha, vamos radicalizar, não é o que vai acontecer, mas vamos radicalizar. Suponha que o Banco Central resolva, no cupom agora, acho que é 5 de maio, botar a taxa de juros em 0. Tá certo? O que aconteceria com os administradores de portfólio, né? Eu e o Bonomo não somos professores e tal, também não interessa o que a gente faz, não vai fazer nenhuma diferença, mas a gente não tiraria o dinheiro do país. Mas eu temo que muita gente vai tirar sim. Aí o câmbio sobe, tá certo? E as taxas de juros lá na frente, porque é para quem precisa pegar dinheiro... Vai tirar para ganhar o quê, Márcio? Começa tudo zero. Começa a subir, tá? Então, o Tesouro, aparentemente, está fazendo essa estratégia junto com o Banco Central, né? Então, tentando pegar dinheiro aqui, tá certo? E deixando de pegar aqui onde está mais caro, o que faz todo sentido. A questão é se, do outro lado, você tem gente que quer financiar essa grande expansão
de dívida pública que vai ter que ocorrer, porque, afinal, nós estamos criando muitas despesas que têm que ser feitas para combater a crise, a essas taxas muito mais baixas. Tem que combinar com os russos, né, Márcio? Exatamente, né? Aquela piada do Garrincha, né? Provavelmente ele nunca falou que tem que combinar com os russos, porque quem compra, se você, por exemplo, tem taxa de juros zero aqui, taxa de juros nos Estados Unidos, onde você vai deixar o seu dinheiro? Me parece que você vai botar uma parcela relevante lá. Bom, não quer falar, né? Entre botar juros zero e botar juros mais baixos, há uma diferença. Então, parece que o discurso é um espantalho em relação a baixar os juros. Não, entenda mal, eu quero defender que vá devagar. Tá, tudo bem. A outra coisa é o seguinte, a inflação, agora, a gente não está com taxa de juros reais negativas, né? Possivelmente a gente está com taxas de juros reais talvez mais positivas do que a gente estava. Eu acho que é possível que a inflação esteja caindo mais do que essa queda de 50 bips. A taxa de juros real aumentou. Terceira coisa, no momento de crise, as pessoas tendem a ficar líquidas. Então, entre eu ficar líquido ganhando zero ou ficar líquido ganhando, digamos, 2,5% ao ano, eu prefiro ficar líquido ganhando 2,5% ao ano. Então, não me parece que a gente vá ter problemas, não sei, obviamente essa coisa a gente vai ver na prática, de financiamento da dívida com 2,5%. Só para deixar claro, meu ponto é que tem que ir devagar mesmo, tá? Meio e meio. Acho um pouquinho... Bom, aí tudo bem, eu acho que deveria ter baixado... Eu teria feito 1 em 1, mas... eu acho que vai dar mais 2 cortes de meio. Eu acho que vai dar mais 2 cortes de meio e parar em 2,75. Esse é o meu ponto. Mas tá indo muito devagar, né? Porque cada distância de Copom é 1 mês e meio. 1 mês e meio é meia crise. Como a virtude está no meio, vamos fazer 0,75, então. Vai para 3. Pronto. Márcio, só um detalhe. Essa tua garrafinha também é alvinegra também? Claro, ainda bem que você notou aí, ó. Alô. Marcelo, eu vou colocar um terceiro ponto para a gente discutir. De certa forma, já foi comentado aqui na nossa conversa, mas eu queria dar mais ênfase agora a esse tema e eu gostaria de começar pelo Marcelo. Na verdade, todas as medidas colocadas em práticas, seja na área monetária, seja na área de crédito, nos bancos estatais, ou seja na área social, vamos dizer assim, certamente já está contratada aí um grande déficit para 2020. Né? Aí o tamanho desse déficit a gente não sabe, fala-se em 500 bilhões, 470, nós não sabemos, porque nós não sabemos também o período que vamos ficar, né, em confinamento, se o auxílio universal emergencial vai ser mais 6 meses, tem quem advogue, como o Marcelo Neri e o próprio Ricardo Paz de Barros, que talvez precise levar mais tempo, porque a economia não vai voltar com toda a ênfase que tinha antes. Então, o que está posto concretamente é que o déficit público vai aumentar em 2020 com reflexo para os anos seguintes. A questão a se discutir agora é como financiar esse déficit a mais que vai surgir em 2020. Eu acho que esse é um tema que eu gostaria de ouvir muito a opinião de vocês. Né? Tem até quem propõe a emissão de moeda, né? Tem várias aí sugestões na praça, e eu queria ouvir a reflexão de vocês, começando pelo Marcelo. Marcelo, a bola está contigo. O Banco Central, ao trocar títulos públicos, ele vai estar fazendo uma emissão monetária. Então, como a gente já falou no princípio, nos modelos que a gente usava de metas para inflação, o câmbio era uma variável que a gente considerava exógena, que a gente pegava o câmbio como ele estava e colocava dentro do modelo para saber qual dava de resultado de inflação e de PIB. A moeda também ela é exógena. O que vale é a taxa de juros. Então, você quer colocar uma taxa de juros em 2%, você aumenta a oferta de moeda
para o sistema ficar com uma taxa de 2%, e você vai fazer as operações compromissadas, uma série de... O Departamento de Mercados do Banco Central, mercado aberto, vai fazer leilões da dívida e leilões monetários para colocar os juros naquele nível. Então, endogenamente, ele vai estar vai estar emitindo moeda quando vai fazer um juro mais baixo, tá? Quando ele colocou um nível do juro, a meta da Selic mais baixa, ele vai estar injetando dinheiro no mercado. Além disso, ao se fazer troca de títulos, o Banco Central também vai estar emitindo moeda, porque ele vai estar aumentando a base monetária para comprar os títulos públicos e privados que nessas operações aí que vão ser autorizadas agora. Então, dessas duas maneiras, há uma emissão de moeda. Então, esse déficit de 5%, 6%, em parte, vai ser monetizado pelas operações aí do Banco Central. Tá? Então, só para concluir, o mercado não vai punir, ou seja, não vai ter um grande movimento de ativos se verificar que essas medidas são paliativas e temporárias. Esse aumento do déficit de 6%, 7% do PIB é só para 2018, não terá efeitos de longo prazo, e que vão ser tomadas medidas para diminuir esse déficit aí nos próximos anos, e o perfil da dívida não é explosivo. Tá? Então, eu acho que a gente está contratando outros cortes de despesas ou menos impostos lá para frente. Mas não estamos preocupados com isso agora. O mercado também não está preocupado com isso agora. Mas se verificar que está havendo, como eu disse, o termo lá, contrabando, que o grupo de interesse estão querendo capturar agora essas discussões para se beneficiarem, como os governos estaduais, e dado a falta de coordenação que a gente vê no atual governo, que não tem uma base lá no Congresso para o defender, há uma preocupação por parte do mercado, e isso pode fazer com que haja alterações, sim, no nível dos ativos, no risco e no câmbio, se for verificado que há esse risco aí de contaminação fiscal para o médio e longo prazo. Bom, não sei se eu respondi a sua pergunta. Isso, sim. Tá na mesa. Eu acho que tem várias perguntas nessa pergunta. Uma é se o aumento de gastos agora é temporário ou permanente, como você colocou no negócio. Se você vai... o quão é temporário, claro, uma parte é temporário. O quão é temporário ou é permanente. Quão é permanente. Se você vai aumentar impostos ou não, tem muitas propostas no Congresso de aumentar impostos acontecendo agora. Eu vou até... já dizendo que eu não gosto muito dessa ideia de aumentar muito imposto no meio de uma recessão. E tem a outra questão, que eu acho que é mais uma pergunta monetária que está misturada, mas que tem sido, não é o Flávio colocou, é porque ela tem sido colocada dessa forma, e que eu acho que é uma questão monetária que está sendo misturada com essa questão fiscal. E eu vou nessa minha primeira resposta, tratar da questão monetária, já que vocês já tiveram Marcos Mendes, aqui tiveram várias pessoas falando de política fiscal. Eu acho que existe uma certa confusão. Acho que, se você olhar um curso fizer direitinho um curso de monetária de graduação, você sabe que é o seguinte, olha, juros e moeda são coisas... Você não pode fixar juros e moeda ao mesmo tempo. Ou você fixa os juros ou fixa a moeda. Quando você fixa os juros, como é que o Banco Central fixa os juros? Ele começa a fazer operações no mercado, usando mais compromissadas, mas tradicionalmente operações de mercado aberto usando títulos curtos, de tal forma a que as pessoas compram ou vendam títulos e o Banco Central absorve isso, de tal forma que a taxa seja exatamente a que o Banco Central quer fixar. Então, se o Banco Central, toda vez que o Banco Central baixa os juros, ele vai implicitamente emitir mais moeda. Então, existe essa troca entre moeda e títulos. Moeda e títulos são duas formas de dívida. Títulos é uma forma de dívida que paga juros, moeda é uma forma de dívida que não paga juros. E elas são intercambiáveis. Então, num momento como esse, se você baixar os juros, você coloca mais moeda.
digamos que acabou a crise, o Banco Central voltou a subir juros, o que vai acontecer? Ele vai trocar a moeda por títulos na direção contrária. Ele vai absorver a moeda e vai voltar o título. Então, não existe. Então, nesse meio tempo, você ganhou sim, você pagou menos juros, porque moeda é uma coisa temporária, uma economia de juros temporária que está acontecendo e que depois vai voltar. Mas a moeda é uma forma de dívida e vai ser trocada na hora que as pessoas não quiserem mais moeda, nesse momento existe uma demanda grande por liquidez e pode ser que mesmo a mesma taxa de juros o Banco Central termine emitindo mais moeda. Pode acontecer por uma mudança na demanda de moeda. Quando acaba a crise e essa demanda de moeda volta ao nível normal, o Banco Central, se quiser manter os juros, ele tem que absorver de volta essa quantidade de moeda e trocar por títulos de volta, ou compromissadas. E o Tesouro vai voltar a pagar juros. Tá? Então, essa coisa de financiamento, de financiar mais pela via monetária, é equivalente a perguntar se eu vou baixar mais os juros ou vou baixar menos os juros ou não vou baixar os juros. Então, essa é a primeira coisa. Agora, existe uma outra proposta que é diferente disso, que é a proposta de moeda jogada de helicóptero, né? do Galli. Essa proposta é uma proposta que rompe institucionalmente. Por quê? Ela supõe que você queira financiar essas transferências de R$600 pelo Banco Central diretamente. O Banco Central emite moeda e financia essas transferências de R$600. E o Tesouro não faz nada. Normalmente, o Banco Central não pode fazer isso. Isso é uma medida fiscal. Existe uma separação entre medidas fiscais e medidas monetárias. As monetárias é só trocar título por moeda, grosso modo, e a fiscal é realmente a diferença é que suponha que o Banco Central, que o Tesouro, ao contrário, o Tesouro emitisse o Tesouro financia os R$600 emitindo o título, o Banco Central compra os títulos do Tesouro e emite moeda, e fica com os títulos em carteira. Parece que é a mesma coisa. Uma moeda foi emitida, financiou R$600. A diferença é que esses títulos ficaram na carteira do Banco Central. Na proposta do Galli, de moeda helicóptero, não tem isso. Você emite moeda não comprando títulos. Você emite moeda sem contrapartida. A contrapartida seria uma redução do patrimônio líquido do Banco Central. Essa é uma ruptura institucional, que é perigosa, porque você acaba com a separação entre política monetária e fiscal. Já é perigosa em país avançado, seria mais perigosa ainda num país com tanta história de indisciplina fiscal como o Brasil. Tá? Então, são duas questões. Uma, você vai emitir mais moeda agora, isso é equivalente a baixar juros dentro do arcabouço que a gente tem. Tá? Você baixa juros, automaticamente você emite mais moeda. Então, não existe nada de misterioso nisso, nada de rompimento com o sistema de metas de inflação, contanto que você pode fazer isso e a inflação ainda está na meta, como parece que vai ficar se você baixar juros. Ou você pode passar da meta um ano, como já se passou, já aconteceu. O presidente do Banco Central escreve uma carta para o ministro da Fazenda, dizendo que passou por esses motivos. Não tem a ver com você abandonar o sistema de metas inflacionárias. A outra é um rompimento institucional radical, que a partir de agora, o Banco Central vai financiar, vai fazer operações fiscais diretamente, o Banco Central, sem ter nada a ver com o Tesouro, sem acontecer nada do balanço do Tesouro. Isso é um rompimento institucional que é ruim, perigoso. Basicamente, eu acho que é importante ressaltar dessas duas excelentes explicações que foram dadas, mas que talvez tenham, para o indivíduo que não é economista ou não é um economista treinado, fique um pouco claro, né? A ideia é a seguinte, né? O sistema de metas para inflação, ele é implementado com o Banco Central fixando a taxa Selic, a taxa de juros, tá? A Selic é um preço no mercado e a quantidade de moeda é a quantidade. Né? Assim como tem no mercado de dinheiro, é a mesma coisa no mercado de tomate. Imagina que a banca da feira pudesse
também comprar e vender tomate. Se o cara fixasse um preço do tomate e aparecesse uma porrada de gente para comprar, ele ia ter que arrumar mais tomate para vender naquele preço. Senão o preço ia subir, porque ia acabar o tomate dele, alguém ia comprar lá do outro lado. No outro sentido, ia ser a mesma coisa. Ou seja, ou você fixa preço ou você fixa a quantidade, isso aí em qualquer mercado. E no caso do Banco Central, que é o único provedor, né? Ele é o monopolista aí que compra também nesse mercado, ele tem que fazer isso. Então, se você tivesse que resolver financiar a dívida pública com moeda, né? As pessoas pensam assim, vai lá o Roberto Campos, gira a maquininha e paga os R$600 às pessoas. Bom, como o Bonomo já explicou, isso na nossa institucionalidade não seria possível, tá? E se fosse proposto para ficar possível, seria contra, como ele também é, né? Porque isso ia ser muito ruim para nós. Mas, enfim, se fosse, mesmo que isso fosse possível, você teria que abandonar o sistema de metas para a inflação. Então, você teria que deixar de lado o sistema de meta para a inflação. Fazer emissão de moeda, então, você iria emitir muito mais moeda, como ele falou, à medida que o juro fosse baixando. E se você chegasse com o juro em zero, né, aí moeda e dívida seriam substitutos perfeitos, porque são ambos passivos, né, do governo, né, Banco Central e Tesouro, né, pagando a mesma taxa de juros. Né? Só que aí, qual dívida a gente está falando? A gente está falando da dívida que paga a Selic. Tá? E aí a gente volta ao problema anterior. Né? Você teria primeiro que pegar a dívida pública brasileira e botar ela toda para pagar a Selic. Né? Eu acho que a Selic hoje responde ao quê? Uns 40%, talvez, ou Marcelo, do total, um pouco mais, né? Mas não é nem de longe os 100%. Você tem muito título indexado à inflação, você tem títulos nominais, etc. Então, primeira coisa, você precisa trocar a dívida toda, né? Fazer ela virar toda uma dívida Selic. E aí pagava zero, vai pagar zero nela. A pergunta aí é aquela pergunta, os russos vão concordar? Ou seja, as pessoas que compram a dívida pública vão concordar em trocar os títulos por títulos que vão pagar zero por um período bastante grande? A resposta, eu acho que é não. Isso não vai acontecer. Então, achar que a gente vai conseguir pagar esses gastos extras que são indispensáveis para o combate à crise com uma taxa de juros zero, que seria o caso de emitir moeda, né? Eu acho que isso aí você está vendendo ilusões. E não é o caso, não. A dívida vai aumentar, essa dívida vai ser cara, isso significa que nós estamos mais pobres, isso significa provavelmente que a gente vai ter que pagar mais impostos no futuro, não agora, obviamente, porque agora a gente está numa crise, tá? Mas é o que tem que ser feito, né? Desde que as despesas elas mesmas sejam transitórias, né? Não sejam permanentes. Então, Marcos, só para uma parte para esclarecer. Quando se baixa juros, você está emitindo moeda. O que o Márcio está falando é uma coisa radical de trocar toda a dívida por moeda. Né? Você está falando desse cenário... Não, é que as pessoas têm falado, não, emite moeda e paga para isso. Isso assim, dentro do cenário de metas para fazer a conta, mas isso só seria possível nesse cenário. Não, mas você não sabe, tem que fazer a conta de quando você baixa os juros 1,5%, quanto você troca de moeda para título. Entendeu? Pode ser, aí isso dá para financiar um pedaço de dívida temporariamente. Temporariamente. Por moeda, temporariamente, porque aí, enquanto durar isso, entendeu? Então, parcialmente, quando você baixa os juros, você está fazendo isso. Claro, você pode fazer radicalmente, botar toda a dívida selicada, botar a taxa de juros zero e trocar a dívida por moeda. Aí seria realmente acabar com o financiamento via dívida. E você acha que esse cenário que você está falando é um cenário extremo? Eu digo assim, dentro do sistema de meta de inflação, a única circunstância em que isso seria compatível com o financiamento monetário da dívida seria nesse caso. Financiamento total, né? Você quer dizer, não de alguma parcela adicional, total. Marcelo, tem um comentário? Marginal.
Marcelo? Não, estou tranquilo. Então, ficou claro as explicações. Vamos passar para um ponto final de discussão. E aí a gente, na verdade, alguns analistas encaram essa pandemia que nós estamos vivendo, que está gerando uma crise no lado econômico muito grande, talvez até mais profunda que a própria Grande Depressão de 1929. Tem que esperar exatamente o desenrolar de todo o processo, mas há aí já uma sinalização que nós teremos aí mudanças profundas, tanto no cenário econômico mundial, principalmente que essa crise ela traz consigo muitas mortes, né, por conta da doença. E basicamente, nos últimos 2 meses, para as economias emergentes, o FMI tem dito que houve uma saída de 100 bilhões de dólares desses países, 3 vezes mais que aconteceu na crise de 2008 e 2009. Né? Então, a consequência também disso seria, talvez, no futuro, um cenário menor de integração comercial, você teria menos disponibilidade de parcerias comerciais se acontecer em outros aspectos, e que pode levar a uma redução na trajetória de crescimento da economia mundial nos próximos anos. Nesse contexto, o próprio sistema monetário internacional e os bancos podem ter um outro papel nesse cenário. Né? Particularmente, como é que vocês... O próprio presidente do Banco Central, ele vem falando que a agenda de reforma do Banco Central continua, mas como é que ela vai continuar, talvez, nesse novo cenário? Né? Eu queria ouvir de vocês esse exercício de futurologia, do que pode acontecer com o nosso sistema monetário, sistema bancário também, num cenário completamente diferente e que nós não temos aí precedentes na economia mundial. Olha, o que mais me assusta nem é a questão, assim, é óbvio que essa questão global é muito grave, sem precedentes, você pode estar, você está tendo uma crise sincronizada em todos os países, mas ainda a gente não sabe quanto tempo vai durar, mas aparentemente, mesmo com toda a desconfiança que a gente tem dos dados chineses, parece que voltou rápido lá os níveis lá de atividade e de PMI, lá os índices de compra lá dos gerentes. O que me assusta mais é a gente estar numa situação grave dessa, numa crise muito forte, sem uma liderança no Brasil que coordene o país, que dê rumo ao que a gente tem que fazer, que tenha uma bancada no Congresso para aprovar programas de interesse, reformas, e para conduzir-nos nesse período aí mais turbulento. A gente está praticamente à deriva. Então, mais preocupado eu estou com as questões domésticas nossas no curto e médio prazo do que essas questões mais transcendentes do que vai acontecer com a economia aí, as novas cadeias de produção, como vai ser a economia mundial, como vai ser a nova arquitetura financeira. O que me assusta mais é a nossa situação aqui precária de liderança e que estão ameaçando as instituições. Não sei se fugir muito do assunto que você tocou. Só um complemento. Por exemplo, nesse contexto, vai e vem a discussão do Banco Central independente em todo sentido. Essa discussão, como é que ela se coloca nesse novo cenário? Eu acho que está congelado todas essas questões aí mais de longo prazo e com essa questão de fazer essa PEC de guerra, as pessoas vão ter mais medo ainda de falar de independência de Banco Central. Então, reforma administrativa, reforma tributária, Banco Central independente, todas essas medidas mais estruturantes, acho que vão ter aí uma pausa e só vão retomar depois que a gente sair desse desse redemoinho aí, dessa furacão, né? Voltando àquela comparação feita pelo Bernanke, né? A crise atual, ela é bem diferente da crise da Grande Depressão, né? A Grande Depressão dura mais que uma década.
A crise atual vai durar meses, provavelmente. Ela vai deixar sequelas, etc. e tal, mas ela vai durar meses até, né, o vírus passar. Isso tem o timing, é o timing do vírus, né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente pode separar bem o que é transitório e o que é permanente. Então, você está dando poderes agora ao Banco Central do Brasil, que é muito mais do que a lei de independência do Banco Central dava, por exemplo. Então, ele vai ter muito mais poder durante esse período. E depois a gente volta a pensar o que vai ser a independência e tal. Certamente isso não vai se colocar agora. Eu corroboro aí as lamentações do Marcelo quanto à falta de liderança no Brasil e acrescento que também é muito ruim que a gente esteja num momento em que você tem uma pandemia, né? O pan significa, né, que vai para o mundo inteiro, né? E a gente não tem lideranças internacionais coordenando, né? Ou pelo menos acho que tentam, não conseguem, porque os Estados Unidos não deixam, enfim. Isso realmente eu acho que é de longe o pior, mas isso não é monetário. Por fim, eu queria só fazer uma comparação, quer dizer, a gente falou aqui de muitas dificuldades e tal, mas se a gente olhar por diversos aspectos, e pelo aspecto monetário, sobretudo, compara, por exemplo, com a Argentina, né, com uma inflação acima de 50%, sem reservas, com um programa parado com o FMI, sem condição de receber recursos do FMI para financiar eventuais compras que precise, até de coisas como equipamentos de proteção, vacinas, etc. Tá? Com a nossa situação de reservas cambiais muito folgadas, tá certo? Que inclusive se valorizaram muito em relação ao real por causa da depreciação, com inflação baixa e com juro bastante baixo, tá? Então, quer dizer, não queria que ficasse aqui uma impressão que a gente está numa situação ruim nesse aspecto. Não, esse aspecto eu acho que a gente nunca teve tão bem para enfrentar uma crise. É só não errar muito nessa parte fiscal, né, de não deixar ninguém tirar casquinha que não precise e fazer, de fato, dar o dinheiro que precisa ser dado para quem está realmente em necessidade. Mas isso vai ser temporário, porque nós vamos voltar ao normal. Bom, primeiro, falando em comércio, eu não acho que o comércio vai ser tão afetado assim. O que as pessoas têm falado na hora dessa dependência da China em relação a equipamentos e acessórios médicos, né? Então, você pode até, alguma coisa que você considere estratégica, você pode ficar mais autossuficiente. O lance é, como o Bill Gates falou naquele famoso vídeo de 2015, que ele apareceu com um negócio que tem a ver com um bunker para se proteger da guerra atômica. Ele falou, isso aqui é que meus pais tinham em casa para se proteger. Ninguém via a pandemia como um risco estratégico. Então, agora você vai passar a ver pandemias como risco estratégico e vai se proteger desse risco estratégico, talvez tendo recursos nacionais estratégicos para o risco estratégico, como já aconteceu com outros riscos considerados estratégicos. E deixando de apertar a mão, por exemplo. Agora, eu acho que, Marcelo, a China é um bom e um mau exemplo, no sentido de que é um mau exemplo a gente se mirar, a recuperação rápida vai ser, olha lá, a China está se recuperando, nesse sentido é um mau exemplo, e é um bom exemplo no sentido que talvez os orientais estão lidando com essa crise de uma forma, eu estou aqui extrapolando o tema do nosso papo, de uma forma muito mais eficiente e competente do que os ocidentais, né? Então, eu acho que talvez a gente tenha que aprender com eles para o bem ou para o mal. Talvez características da cultura oriental que para a gente são meio difíceis. Será que isso vai fazer a gente questionar características da nossa cultura que fazem com que eu acho que a diferença entre Oriente e Ocidente, que já tinha, assim, o Oriente crescia muito mais que o Ocidente, agora deu um salto assim, enorme. E em relação ao Brasil, voltando aqui para a viagem não ficar muito grande, voltando aos nossos assuntos concretos,
concordo que as medidas estruturantes estão congeladas por um tempo. Fico um pouco menos otimista em relação à volta da crise e acho que não necessariamente acho que o Banco Central está fazendo o que pode na direção correta, mas não necessariamente tem instrumento suficiente para impedir uma crise mais duradoura. E enquanto não se achar vacina, pode ser que isso realmente afete muito a forma da economia funcionar. Ou seja, eu realmente fico preocupado. É claro, acho que falta liderança no Brasil, e essa falta de liderança ela permite mais facilmente em que oportunismos que acontecem no Congresso prosperem, e isso aumenta o nosso risco fiscal, e vamos ver o que vai acontecer no final dessas contas disso tudo. Eu acho que tem muita incerteza, mas voltando ao assunto monetário, uma das grandes incertezas e mais importantes, não acho que seja a inflação. Ou seja... A gente caminha já para o encerramento, e eu queria, nesse ponto levantado por vocês, a falta de liderança, talvez uma falta de liderança que acredite na ciência, né? Eu acho que a ciência, nesse momento, cientistas, seja cientistas médicos, tecnologistas, os economistas, eu acho que a palavra deles é muito importante no momento desse. E o que a gente sente é o vacilo de grandes lideranças mundiais, inclusive no nosso país, em acreditar no cientista. Todos nós estamos acreditando e estamos confiando no que os médicos estão dizendo para ficar em casa, porque é o interesse de achatar a curva, né? Quer dizer, a gente está acreditando nos cientistas que estão nos dizendo que é a melhor estratégia nesse momento que surge isso. Então, eu acho que a grande falta de liderança é a falta de pessoas que ainda, incrivelmente, não acreditam na ciência. A ciência importa, né? Seja, talvez, não acerte sempre, mas tem as melhores respostas para os problemas, né? Então, já encaminhando o encerramento, eu gostaria de passar 2 minutos para cada um de vocês, para a gente fazer um fechamento. E se vocês acreditam que esse formato de debate, evidentemente eu procurarei fazer outras áreas, mas também com vocês daqui a um tempo, a gente voltar um pouco. Mas você acha que isso ajuda o entendimento? Eu acho que nós, no caso, e especialmente vocês que conhecem bem essa área monetária, nós temos um papel importante também de esclarecer as pessoas, né? Eu acho que é importante colocar que quem não seja economista ou não, mas as pessoas entendam, possam entender com uma certa facilidade as medidas que estão sendo colocadas em prática, e inclusive ajudar elas a conseguir sair de forma mais rápida dessa situação. Tá? Então, passaria a palavra, eu começaria pelo Marcelo, que comecei depois por Bonomo. 2 minutos, Marcelo, para a gente encerrar, e aí, numa outra oportunidade, a gente volta, já agradecendo a vocês aí pela participação, que eu acho que foi excepcional. Muito obrigado pelo convite, eu acho que foi bastante importante esse debate. A gente tentou fazer de uma maneira bastante didática, explicando aí vários conceitos, estrutura a termo, taxa de juros, risco Brasil, inclinação da curva. Essa questão é muito importante aí da moeda endógena, a diferença entre você emitir moeda via trocá-la por títulos ou fazer por helicóptero money. Então, outras questões relacionadas aí ao comportamento dos bancos, do risco de crédito, como que o governo consegue mitigar essas dificuldades no momento aí de problemas bastante agudos que podem afetar aí a sobrevivência das empresas, né? Então, voltando ao que você falou aí no princípio sobre acreditar nos experts, né? Você tem esse período aí de todo mundo ficar em casa para aliviar as questões aí das fatalidades com a pandemia. Aí, no segundo momento, a gente tem que levar algum dinheiro para essas pessoas que estão sendo impedidas de trabalhar, e a nossa discussão é muito mais a parte monetária,
ela pode vir numa terceira fase, que é tentar fazer com que as empresas não quebrem e que aí as pessoas que ficaram em casa tenham um local para ir trabalhar aí na volta, né, para amenizar um pouco os efeitos permanentes aí da pandemia. Então, a gente fala o tempo todo em coisas transitórias e coisas permanentes, então é muito importante que esse momento transitório seja mesmo transitório e que não quebre firmas e que a economia volte a funcionar da melhor maneira possível quando as pessoas forem liberadas para poderem retornar ao trabalho. Valeu, Marcelo. Márcio? Bom, exatamente, eu queria agradecer também participar, gostei bastante do debate, aprendi bastante aqui e não sei quão bem-sucedido nós fomos em explicar os conceitos que são, como o Marcelo agora historiou, alguns são bastante complicados, né? Mas a gente procurou mostrar a nossa visão aí da melhor forma possível, né? Então, essa questão o principal que a gente quer é evitar que uma crise temporária tenha efeitos duradouros na economia, né? A gente sabe que esta crise ela vai ter um custo muito grande em termos de vidas e tudo que a gente está fazendo, ficando em casa, né, tem a ver com você tentar preservar o maior número possível de vidas e aí não há nada mais permanente do que a morte, né, do que a perda de uma vida, né? Então a gente quer minimizar isso. Mutatis mutandis, na economia a gente quer fazer algo semelhante, a gente quer que tudo que existia antes seja o mais, da maior forma possível, preservado quando a gente sair dessa crise e os aspectos monetários e de financiamento de dívida, de crédito, foi o que nós abordamos aqui, né? Eu acho que a gente tem muitos problemas, tá? Mas a gente está, dentro do possível, bem encaminhado, né? Tem um risco grande, que é o risco de desorganização da economia, né? Que eu acho que talvez a gente não tenha falado tanto aqui, que é quando todo mundo para de pagar tudo, né? Então ninguém mais paga imposto, eu não pago aluguel, eu não pago nada, e aí a economia ela se desorganiza. Esse risco tem que ser evitado, né? As pessoas têm dificuldade, você tem que renegociar, você tem que fazer uma série de coisas. É nisso que o Banco Central está tentando intervir, que o Estado como um todo, né, que o governo como um todo está fazendo, os bancos públicos, etc., para a gente poder sair da melhor forma possível. E foi ressaltado também a questão do nosso principal risco, que é o risco fiscal, né? Ninguém aqui está dizendo que a gente não tem que gastar o que tiver que ser gasto para salvar vidas durante a crise. Ao contrário, todo mundo está dizendo que tem que gastar sim. Só que a gente está dizendo que isso vai ter um custo, tá? Isso vai ser adicionado à dívida pública e nós vamos ter que pagar isso no futuro. Então, a gente tem que evitar dois grandes riscos. Primeiro, que apareça o oportunismo, gente tirando casquinha, que não devia estar lá, recebendo ajuda quem não devia estar lá. E dois, que essas ajudas todas, elas sejam tão temporárias quanto necessárias, tá? Pode ser que você tenha que dar os R$600 mais 6 meses, tudo bem, tá? Mas não pode chegar e criar benefícios que vão se tornar permanentes, tá? Então, acho que esses são, eu diria, as coisas mais importantes. E, novamente, muito obrigado. Bom, obrigado de novo, Flávio, pelo convite. Obrigado, Márcio e Marcelo, por compartilharem aqui comigo esse momento legal de reflexão. Eu acho que esse formato de debate é legal, Flávio. Acho que é dinâmico, acho que é legal. Bom, com dois excelentes fechos que vocês fizeram, eu vou atirar para um outro lado aqui, mas pegando um gancho aqui do Flávio, sobre o problema da falta de liderança e da questão epidemiológica, né? O problema da falta de liderança, eu mencionei da parte fiscal no Congresso, né? E da parte da desorganização também, porque em Congresso, às vezes, estão sendo aprovadas medidas no sentido de desorganização, querendo que as pessoas não paguem aluguel, e aí um não paga para o outro não paga para o outro.
Então, todo esse risco de desorganização ele é maior porque a gente não tem uma liderança no Brasil. Do ponto de vista epidemiológico, e acreditar na ciência, tem a ver com a quarentena. A gente está fazendo uma quarentena assim, meia bomba, né? 50% grosso de reclusão, de redução de atividades, que é muito, muito inferior ao que se está fazendo na Europa. E aí as pessoas colocam nesse trade-off entre economia e vidas. Isso é um falso trade-off. Porque, de alguma forma, do jeito que a gente está fazendo, é bem possível que a crise seja mais longa. Porque na hora, se a gente estivesse fazendo um esforço mais concentrado, mais forte, a gente poderia reduzir mais ainda a taxa de contágio e a gente poderia resolver a crise mais rápido. Do jeito que a gente está fazendo, é muito possível que em algum momento a gente vai ter um número de mortes, infelizmente, muito grande. E quando tem um número de mortes muito grande, não há governante que consiga segurar o anseio por parar essas mortes. E a forma de parar essas mortes é uma quarentena radical. Isso está acontecendo em todos os países. Os governantes diziam que não iam fazer, e a economia, não sei o quê, e chega na hora que começa a morrer dezenas de milhares de pessoas, aí não tem jeito. Aí o governante que muda de posição e faz. Eu acho que isso tende a acontecer no Brasil. A gente não precisava ser assim, porque a gente não precisava repetir a história dos outros países, porque a gente veio depois e a gente poderia aprender com essa história dos outros países. Infelizmente, a gente não tem uma liderança nacional nesse país, e a gente e por isso é capaz de que não só morra muito mais gente quer dizer, mortes que poderiam ser evitadas não vão ser evitadas, como o impacto econômico vai ser muito maior, porque uma coisa é você ter um episódio de 2 meses, outra coisa é ter um episódio de 5 meses. A gente está caminhando, eu acho, na direção de um episódio de uma crise muito mais longa. Muito bom, Mano. Muito bom, pessoal. Mais uma vez, eu quero só agradecer a vocês e eu confesso que eu aprendi muito aqui também com vocês, com diversas questões importantíssimas e, sem dúvida, as pessoas que vão ver esse vídeo, alunos de faculdade, de pós-graduação, professores, especialistas em outras áreas, vão também aprender muito e ver que o mundo monetário ele é complexo, né? Às vezes, você explicar questões complexas de uma maneira simples é uma arte muito grande. E vocês, eu acho que cumpriram isso perfeitamente. E eu só tenho que agradecer aí o prestígio que vocês nos deram, né, no meu canal e, sem dúvida nenhuma, nossos amigos economistas lá no nosso grupo de economistas vão assistir de camarote aqui esse vídeo que vocês, esse debate maravilhoso. E certamente vamos ouvir outras opiniões, né, que possam também enriquecer mais ainda toda essa discussão. Então, eu agradeço fortemente e até a próxima. A gente volta.